Muito boa tarde, mais uma vez, queridos irmãos, queridas irmãs, que estão aqui ao vivo, e a todos aqueles que futuramente vão assistir a essa gravação no nosso canal do YouTube. Hoje é o sábado destinado ao estudo das cartas de Paulo, mentor do nosso grupo, que leva o seu nome, Paulo de Tarso. Nós estamos precisamente estudando, antes das cartas de Paulo, o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Ele escreveu um dos 4 evangelhos e também registrou os primeiros momentos dos apóstolos após Jesus ter definitivamente deixado o plano material e incumbido os apóstolos de pregarem a Boa Nova. Nós estamos no capítulo 10 e o Gilson vai ajudar hoje aí com a leitura. Vamos lá, Gilson? Vamos sim. O centurião Cornélio. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Só um instantinho, Gilson. Por não? Bom, aqui a gente observa claramente, né, o primeiro fenômeno de comunicação entre o plano espiritual e o plano material. Viu claramente em uma visão. Ele teve uma vidência ou ele viu um espírito materializado? O espírito, que aqui é chamado de anjo, também fala com ele. Então, ou temos aqui um espírito falando através da voz direta, ou temos a materialização também de uma voz. E ele fala que as orações foram ouvidas. Quantos de nós já não reclamou: Deus não ouve as minhas orações? O plano espiritual não ouve as minhas orações. Mas o que precisa uma prece para subirem, como é falado aqui, com força
é preciso ter a fé que transporta montanhas. É preciso que se creia firmemente, como fala Paulo de Tarso, o que é a fé? É a certeza das coisas que não se vê, que não se ouve, uma convicção que está dentro de nós de que aquilo que nós pedimos é e será realidade. É ter a fé que move montanhas. É ter a fé inabalável. Mas uma fé, sobretudo, raciocinada, não uma fé que acredita em coisas impossíveis. As tuas orações e as tuas dádivas. As dádivas aqui representam o bem distribuído, a caridade feita. Então, quando você junta a força da vontade de um homem de bem com as suas boas obras realizadas em favor do próximo, com a fé, os nossos pedidos alcançam a espiritualidade. E existe chega a ser um ditado. Nós falamos com Deus através da prece e da oração. E nós ouvimos Deus através da meditação. Vamos lá, Gilson? Vamos continuar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou dois de seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. A visão de Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer, e enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Ok? Bom, aqui uma curiosidade, porque o Gilson está lendo a Bíblia de Jerusalém, né, Gilson? E eu estou aqui com a tradução do Haroldo Dutra, que ele fez diretamente do grego. Então, o Gilson falou de meio-dia, é apenas uma curiosidade. Os judeus contavam um tempo dividindo as horas do dia, do período da manhã, das 6 da manhã até as 18 horas. E vocês vão se lembrar que existe uma parábola dos trabalhadores da vinha, que é falado que a 1/10 hora, o senhor da vinha manda ir à praça para buscar mais trabalhadores. Esse era apenas um sistema de contar as horas
E se falava a primeira hora, a segunda hora, a terceira hora, considerando o período das 6 horas da manhã às 18 horas da tarde, da noite. A partir daí, a noite era dividida em 3 vigílias. A primeira ia das 18 horas, no horário romano, né? A forma que nós conhecemos, até as 22. A segunda vigília, de 22 às 2 da manhã. E a terceira, de 2 da manhã até às 6 da manhã. É só uma curiosidade dentro do costume judaico, né, de contar as horas. Muitas passagens estão traduzidas, né, trazendo para o horário já que nós conhecemos, e muitas Bíblias não estão. Então, apenas para informar que a gente pode achar esses termos, né, a 9ª hora, a 5ª hora, em outras passagens que a gente vai estudar. E aqui a gente vê mais 2 visões, né, de um lençol e, pela segunda vez, o anjo conversando normalmente com ele. Vamos seguir, Gilson? Vamos lá. O interessante é que a gente percebe que, no caso de Cornélio, ele, quando você citou lá, ele vê o anjo brilhante, e no caso de Pedro, ele entra em êxtase. Então, aparentemente, parece que ele teve aquele momento em que você está entre um sono e conseguiu ouvir. E também a gente não tem a noção de exatamente como se deu. Ele sabe que é um anjo falando, mas ele não o descreve. Então, a gente percebe que são momentos diferentes. E são mediunidades ou vidências diferentes. Ok? Perfeito. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Prossegue. Vamos em frente. Pedro na casa de Cornélio. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinham convidado. Quando Pedro ia entrando na casa de Cornélio, dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levanta-se, eu sou homem como você. Conversando com ele,
Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com uma roupa resplandecente e disse: Cornélio, Deus ouviu suas orações e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Ô, Gilson, Então, pois não? foi só para a gente arredondar, né? Redonda? Aqui a gente vê, né? Porque basicamente até o final do capítulo ele vai tratar do mesmo assunto, Sim, que é a questão que os judeus tinham de não aceitar aqueles que não eram judeus, que eram chamados gentios, que eram povos de outras culturas que cercavam Israel. E foi exatamente esses povos que Paulo de Tarso foi buscar em suas 3 viagens missionárias, pregando a Boa Nova e espalhando, né, fundando igrejas, cujo termo em grego se chama eclésia, e cuja tradução quer dizer reunião em boa companhia. O termo eclésia não se refere a um templo de pedra, a uma instituição, e sim a um conjunto, a uma reunião. Nós aqui, nesse instante, somos uma eclésia. Jesus falou: onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu aí estarei. Então, não pode haver reunião em melhor companhia do que na companhia do Mestre Jesus. E, para dar prosseguimento, Gilson, vamos direto para o capítulo 11? sim, eu acho bom a gente dar uma reforçada nessa parte aí. Os judeus, eles achavam, né, que a palavra era só para ser pregada, ou seja, a boa nova era especificamente para os judeus. Isso. E, na realidade, demandou-se um tempo, porque as coisas têm um processo a acontecer. Então, creio que a humanidade precisava ter mudado, ou seja, aceitar um Deus único é complicado. Seguir os passos dos judeus e os próprios judeus que tinham a circuncisão como ponto principal para que os filhos que eles achavam como os filhos de Deus fossem marcados pela circuncisão, eles tiveram uma certa resistência a esse ponto. Então, eles não aceitavam que eles pudessem partilhar aquela sua fé com outros. E foi justamente, como você falou, a missão que Paulo recebeu. E observe-se que ele não fez com que outros povos assumissem a forma de vivência judia dos judeus. Na realidade, ele pregou a palavra
que onde nessa parte aí, ele diz que Deus não há parcialidade em Deus, ele não é parcial, e ele mostra que todos, a palavra era para ser dirigida a todos, conforme assim foi. Então, é importante a gente perceber que houve um tempo necessário para que isso fosse aceito. Porque no finalzinho aí desse capítulo, ele vai ter a parte onde, quando ele retorna a Jerusalém, ele vai ter os irmãos lá reclamando de por que ele foi lá, né? Por que ele foi, entrou na casa e ainda comeu, porque comer, né, se alimentar com outros que fossem de outra religião, também era grave isso, eles não aceitavam muito. Foi quando o Pedro resolveu e contou o que tinha acontecido e fez as explicações devidas, porque não era só contar, tinha que explicar a razão. E eles Então, aceitaram. Sim, todo mundo era impuro, né? todo mundo impuro. É o primeiro ponto, né? Primeiro eu, minha família, depois eu vou expandindo para os meus vizinhos, e assim vai. Não é diferente nos períodos da história, continua a mesma coisa. Você quer entrar direto no capítulo 11? Vamos lá. Então vamos lá. O relatório de Pedro em Jerusalém. Pedro explica-se perante a igreja. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase. Tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu. E aí ele explica novamente, eu acho que não há necessidade de ler, que a gente já leu, é a mesma explicação. E ele conta por que ele fez. Eu respondi de modo nenhum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez, não chame impuro ou imundo, não chame de impuro ao que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido. Ô, Gilson, vai para o versículo 15. Tá bem, estou indo para lá. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós, no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com a água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeção e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. E o Espírito Santo aí, hein, Gilson? Quem é esse Santo Espírito? E alguns irmãos nossos, cristãos, acreditam ser uma figura. Os católicos, baseado nos concílios, né, nos vários concílios que tiveram a Igreja, até a reforma de Lutero, e mesmo depois da reforma de Lutero, creem numa divisão, né, de Deus para que ele se manifeste a nós como Deus Pai, Deus Filho, e aí estaria a divindade de Jesus, né, nesse sistema tríplice,
e Deus Espírito Santo. A gente observa também em algumas religiões, como a hindu, o poder divino dividido numa tríade. Brahma, que seria o Deus Pai, Criador. Vishnu seria o Deus conservador. E Shiva, que seria o destruidor para a reconstrução. E a cultura hindu, nós sabemos que ela tem para mais de 5.000 anos. Então, quem copiou quem, né? A gente tem que parar para pensar em certas coincidências, né, que existem entre as várias religiões, as várias filosofias do mundo, que não são por acaso. E para a gente finalizar, a igreja de Antioquia. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Ou seja, mais gentios, né, Gilson? Porque a gente, quando fala, Deus começa com um. É muito engraçado isso. Qualquer assunto, na realidade, você pode puxar qualquer assunto em qualquer praça. Eu já fiz essa experiência. Você começa a falar com um, aparece outro, e outras pessoas vão se afinizando com aquela mensagem, e o Espírito Santo em cada um, né? Ele vai fazendo com que você caminhe na direção do que você precisa aprender. Por isso que um dia todos, a maioria de nós, pelo menos, foi levado a Ramatiz por motivos diferentes. Eu costumo dizer isso. A casa de Ramatiz reuniu-nos em um momento por motivos diferentes, mas por ouvir a mesma mensagem e buscar alguma coisa que era necessária. Naquele tempo foi a mesma coisa. Eles começaram, vamos falar só para os judeus. Mas o que acontece é que outros estavam precisando daquelas mensagens, buscavam também informação. E acabaram eles levando a mensagem até os gregos. Vamos lá. Então, deixa eu ver se é isso. É o 22, né? Tá. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E aí é a parte mais importante, né? É quando pela primeira vez os seguidores de Jesus, que no grego, Christos, o ungido, em vez de se chamarem os do caminho, como inicialmente, né, passaram a ser conhecidos como cristãos.
aqueles que seguiam a Cristo, o ungido, o enviado de Deus, até que, chegando a mensagem de Paulo até Roma, existe uma epístola, ou carta, né, de Paulo aos Romanos, que conta como Paulo foi levado até lá ao evocar a sua cidadania romana, cidadania essa que foi comprada pelos seus pais, que tinham determinado um bom número de posses, né? E ele evoca, quando é preso, ao invés de ser julgado pelos representantes dos judeus, ele pede para ser julgado por César. E vai a Roma e planta no coração de muitos o Evangelho de Jesus. E há alguns anos, né, eu e Gilson estávamos conversando hoje sobre isso, algum imperador, verificou o poder sobre muitas classes dos ensinamentos de Jesus. E, entre aspas, funda o que hoje nós conhecemos como Igreja, Eclésia, Católica, que vem do grego católicos, que quer dizer universal, apostólica, porque vem dos apóstolos, e romana, porque está ligada ao Império Romano. Essa é a história do início da Igreja Universal Católica Romana, que tinha todos os nomes, menos o nome cristão ou qualquer outro termo relacionado ao Mestre Jesus. Quer falar alguma coisa, Gilson? Não, concordo aí plenamente contigo. Inclusive, a gente tem isso registrado em história, né? E a gente percebe que a história realmente ela se repete. Quando você tem algo que você não domina, né? Quando eu não posso vencer os meus adversários, eu me uno a eles. E foi exatamente o que aconteceu. Óbvio que você vai se unir sobre a égide da sua vontade e colocando exatamente o que é importante para você perpetuar o poder. A gente entende isso hoje, mas o que eu costumo a dizer a esse respeito é que Deus ele não se preocupa com os meios, porque os meios são corrigidos pelo tempo. Ele normalmente ele se atém a onde e a quantos vai chegar a mensagem, porque a mudança ela vem de vários aspectos. E como o tempo é uma questão mais humana do que divina, a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, né? E Deus vê além do horizonte, a gente mal consegue ver a base da montanha. Então, as coisas vão acontecer mesmo que naquele momento parece que não vai acontecer. Para muitos, foi uma derrota naquele instante onde Roma, na realidade, assumiu o cristianismo. As pessoas mais ligadas, que tinham mais fé, com certeza se abalaram ali. Muitos acharam que aquele sacrifício de muitos tinha sido em vão. Porém, a mensagem tinha que chegar além do horizonte. E por mais que as pessoas deturpem a mensagem, ela vai chegar por conta dessa nossa mediunidade, desse espíritos, que eu digo, não é o Espírito Santo, é uns espíritos, muitos Espíritos Santos, e a mensagem chega de qualquer forma, e ao longo do tempo ela vai se modificando. Então,
a igreja ter assumido naquele momento não significa que haveria a mudança, que a mensagem não chegaria. A mensagem chegou. E hoje nós podemos estar aqui revendo, reanalisando e podemos dividir esses conhecimentos. É Ô, contigo. Gilson, você escolhe o número 1 ou o número 2 para ganhar o livro de hoje? O número 1 é o começo. O 2 é a continuidade. Eu vou optar pela continuidade, porque a gente já passou do começo. Então, Mônica, o Gilson te escolheu, tá? Então, Gilson, vamos lá fechar? A prece é contigo. Sim, vamos lá. Vamos fechar nossos olhos. Alguém falou meu nome? Eu me perdi. Você Acha ganhou um ela. livro, Mônica. Hã? Você ganhou um livro, o Gilson te escolheu. Jura? Oh, que coisa boa. Obrigada. Então vamos lá, vamos fechar os olhos e lembrar que toda vez que a gente vai falar algo sobre Deus é incrível, né? Não é só o mal que nos testa. A divindade, principalmente, faz com que a gente suba a cada momento um degrau. E a gente começou esse estudo aí com um princípio de pane, né? Que os meios elétricos estão sempre subordinados a essas panes. Mas a gente também tem que ser testado na nossa perseverança. E perseverar, muitas vezes, é continuar a despeito da montanha que se tem a subir, ou do rio que tem que se atravessar, ou das pedras que caem. E só em montar esse grupo que a gente está aqui trabalhando já é um sinal de que a gente tenta perseverar diante de nossas fraquezas. Então, vamos agradecer a Deus as nossas fraquezas, porque delas a gente vai tirando força a cada degrau da escada que a gente precisa subir até a suposta perfeição. Hoje, a gente, como crianças espirituais que somos, ainda não vemos isso. E às vezes fica até mesmo confuso, mas a luz brilha e brilha forte dentro de cada um de nós. Eu rogo ao Mestre Divino, o Mestre Jesus, agradecendo aos ensinamentos de Paulo de Tarso, que possamos prosseguir e, como ele, pregar a todos. E pregar é simplesmente manter a fé, o conhecimento, primeiro em nossos corações e depois na nossa boca, para que ela chegue a outros, ou na boca, ou na caneta, ou nos nossos atos. Que Deus ilumine esse grupo, nos ilumine a cada um de nós e que a gente possamos prosseguir com muita força e muita fé. Que assim seja. Assim seja.